Pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma revisãozinha aqui sobre aspectos naturais da Ásia. Vamos começar com o relevo, tá? Então, quando a gente fala de relevo da Ásia, vamos supor que eu peça para vocês, em uma alternativa, identificar características do relevo da Ásia, ou peça para vocês descreverem as principais características da Ásia, do relevo da Ásia. Vamos primeiro começar a facilitar aqui como que eu faço isso. Então, eu vou dividir a Ásia. Vamos dividir a Ásia em norte e sul, tá? Então, vamos dividir primeiro a Ásia em norte e sul. Então, deixa eu apagar aqui e fazer de novo essa linha. Então, vamos lá. A parte norte da Ásia também nós chamamos de setentrional, que significa do meio para o norte, tá? E do meio para o sul, meridional. Então, na porção do meio para o norte, região setentrional, nós temos essa grande área aqui, ó, que é uma área de planície. Ela é muito importante, tá? Por quê? Porque se encontra bacias sedimentares. Onde tem bacias sedimentares, nós encontramos combustíveis fósseis. E também ela vai ter uma área de depressão, chamada Depressão Caspiana, e o restante vai ser o Planalto, como o caso do Planalto da Mongólia. Pode dar um exemplo do Planalto da Mongólia. Então, são esses três relevos. Uma área de depressão Caspiana, a área de planície, uma grande área de planície, como a planície siberiana, e as áreas de planaltos, como o exemplo do Planalto da Mongólia. Vamos lá, do meio para o sul, a região meridional. Nós vamos ter uma grande área, por exemplo, deixa eu mudar aqui a cor, uma grande área aqui, ó, que é de dobramento. Tudo que está em marrom, que vocês estão vendo, essa parte aqui, ó, é a área de cadeias montanhosas. Então, elas vão ser áreas de montanhas. Essas áreas de montanhas, elas têm um nome certo, tá? Montanhas é igual ao dobramento moderno. Então, elas vão ter áreas de dobramento moderno e o restante planalto. Então, veja, parte setentrional, depressão caspiana, planície siberiana e planalto da Mongólia. Parte meridional, nós vamos ter a área de dobramentos modernos, como o caso aqui da região das montanhas, e a área de planaltos. Descrevi os relevos. Vamos supor que eu peça para vocês descreverem para mim como que, além do relevo, como que se forma, por exemplo, o Himalaia. O Himalaia é formado pelo tectonismo entre essas duas placas. A placa indiana, tá? Que é essa placa aqui, ó, pega a Índia, e a placa eurasiana. A Índia, pessoal, ficava bem mais ao sul, e ela foi, decorrer das eras geológicas, ela foi sentido norte, e ela se chocou com a placa eurasiana. Então, o que acabou acontecendo? Essa placa, quando se choca com essa placa, entre elas, tá? Vai ter um grande dobramento moderno, formando os Himalaias, né? Himalaias nada mais são do que uma área de cadeias montanhosas, várias montanhas, tá? Decorrente desse choque de placa, né? Nós chamamos de choque de placa, o tectonismo. Esse tipo de tectonismo é chamado também de convergente, quando duas placas se chocam, tá bom? Então, é assim que se formou o Himalaia. Bem, quando falamos também de tectonismo do relevo, não podemos esquecer do Japão, né, pessoal? O Japão tem bastante planaltos e no litoral dele planície. E por que ele tem... Ele tem bastante montanhas e no litoral dele bastante planícies. E por que o Japão tem tantas montanhas nesses picos? O que acontece com o Japão? O Japão está em cima de 4 placas tectônicas, né? Ele está entre 4 placas tectônicas. A placa norte-americana, a placa do Pacífico, a placa dos Filipinas e a placa eurasiática. Então, conforme essas placas vão se chocando, vai formando os picos e olha a quantidade de terremotos. Então, a gente pode dizer também que o Japão está no Círculo do Fogo, ou seja, áreas de encontros de placas tectônicas. Bem, agora vamos falar dos rios, tá? Quando a gente fala dos rios, é legal a gente gravar três coisas importantes. A maioria dos rios da região sudeste da Ásia vão nascer das cordilheiras do Himalaia, tá bom? E esses rios serão rios perenes. Ótimo. O que significa isso, professora? Rio perene. Significa que são rios que existem o ano inteiro. Eles não têm nenhuma época que eles vão desaparecer, tá?
Então, esses rios são perenes. Eles vão ter cheias e vão ter vazantes. Vazante significa a época onde tem pouca água, que é a época do congelamento do Himalaia, né? Época de inverno. Quando chega na época de verão, tem mais descongelamento, né? Então é a época que os rios ficam em cheias, mas são rios perenes. Já aqui no extremo norte, é clima polar e subpolar, né? Clima frio. Então, os rios daqui vão ter a época do ano que vão se congelar. Então, nós podemos dizer que são rios glaciais, tá? Então, são rios com essa característica de congelar uma época do ano, tá bom? E aqui, ó, nós vamos ter os rios, a maioria dos rios que terão aqui são rios temporários, tá? Claro que está em destaque duas grandes exceções. Também tem uma terceira exceção, que seria o Rio Jordão, né? Porém, como é clima árido, né? Área de deserto, a maioria dos rios aqui vão existir temporariamente, tá? Então, nós vamos ter os rios temporários. Então, olha, como que eu falo, então? Então, vou falar que a maioria dos rios na região do Oriente Médio, por ser clima árido, os rios são temporários. Nas áreas norte, extremo norte da Ásia, a área de clima polar, os rios são glaciais, vão ter um período de congelamento. E a maioria dos rios perenes nascem no Himalaia, que ficam mais na região sudeste da Ásia. Bem, um bom exemplo disso está aqui essa imagem. Olha só, aqui o Planalto de Tibete, que fica na Cordilheira dos Andes, né? Então, olha só, a maioria dos rios nascendo, olha, justamente dessa área, onde tem uma sequência de montanhas, né? Olha aqui a foto das montanhas. Olha o rio nascendo. Que rio é esse? O Rio Ganges. Por isso que eles consideram sagrado, porque eles falam que nasce do céu, tá? Rio Ganges nascendo. E olha só, abastece muitas pessoas, né? Então, tá aqui, ó, o Ganges, né? Então, ele nasce na região do Himalaia, tá bom? Então, o Himalaia é muito importante por isso. Vamos falar dos fatores climáticos. Quando a gente fala dos fatores climáticos, nós não podemos esquecer desse primeiro fator, que são as massas de ar. Nessa região, nós temos as massas polares, que vão atingir as áreas mais dentro do continente, continentalidade. Aqui no sul, ó, essa massa é chamada massas de monções. Elas são responsáveis para levar chuva durante um bom período, e outro período elas vão levar seca, tá? Aqui nós estamos mostrando as monções quentes e úmidas, a época de verão delas. Um outro característica importante quando a gente fala das correntes, né? Um exemplo é a corrente Oya-Shivo, e nós temos aqui embaixo a corrente Kuroshivo. São correntes importantes para o Japão. A Oya influencia levando frio, porque ela é uma corrente fria, e a Kuroshivo influencia levando calor, tá? Ela é uma corrente quente. Então, ela aqui no sul do Japão, sul e sudeste do Japão, é muito mais quente do que no norte do Japão. Tem muito a ver com a corrente Kuroshivo. E no norte é mais frio por causa da corrente Oya-Shivo. E o fato do Japão também estar no litoral, né? Então, está mais à mercê da maritimidade. Essa área é a área de relevo, então vai influenciar na altitude. Quanto maior o relevo, maior a altitude, né? Mais frio será, e também vai influenciar muito como barreira das massas de ar. E por fim, a latitude. Latitude eu diria que seria o fator mais importante. É ela que descreve o fato da Ásia ter uma diversidade climática muito grande. A Ásia vai variar de 75 graus, ou seja, próximo dos polos, até 10 graus, até próximo da linha do Equador. Então, o que acontece? Então, vai ter áreas de clima frio, né? Áreas polares, ou seja, nos 75 graus, e áreas próximo da linha do Equador, 10 graus, áreas muito quentes. Vamos falar também da maritimidade, para vocês não esquecerem. A maritimidade aqui fica mais focada. Quanto mais próximo do mar, maior o índice de precipitação e temperatura. Então, olha só, essa área aqui, próximo, né, das áreas litorais, Japão e o sudeste da China, é a área de maritimidade. Olha o índice de chuvas delas, são altas, tá? E olha, vamos imaginar essa área aqui, tá? Essa área
que vai pegar já Paquistão, tá? Nós vamos ter uma área de continentalidade, o índice de chuvas é bem menor. Então vamos dar uma retomada em clima rapidinho. Então no extremo oeste aqui da Ásia nós temos o clima semiárido e árido, né? Então clima que vai ser propício para o deserto. Essa grande área aqui do norte nós vamos ter o clima subpolar, né? Mais ao sul o clima de monções. O restante vai ser tudo variação de temperado, tá bom? Então vamos lá. Clima de monções. Elas são importantíssimas para vocês lembrarem, principalmente o mecanismo das monções. As monções pegam nessa região, que é o sudeste da Ásia, e elas funcionam desse jeito. Durante 6 meses, as chuvas, tem muita chuva, tá? E as temperaturas são altas. Então, é um ar úmido e quente, tá? Sobre o continente. Então, sai lá do oceano, próximo da linha do Equador, massas de ar muito quentes e muito úmidas, estão levando chuva e temperaturas altíssimas. Durante outros 6 meses, inverte, tá? Vai ser ventos que vão sair aqui, ó, da região do Himalaia, levando o quê? Um ar seco, tá? Um ar seco, levando o ar seco. Então, vai fazer o quê? Vai ser um período de seca. Nesse climograma, isso deixa bem claro, bem nítido. Então, nós temos uns meses de maio a outubro, índice de chuvas bem elevadas, que mostra que é verão chuvoso no meio do ano. Pra gente, no meio do ano, é o período de seca. Então, é o inverso da gente, tá? E olha, veja, não tem inverno rigoroso, tá bom? O ano inteiro está por volta entre 30 a 20 graus de temperatura. Então, o clima de monções é sempre quente. Entretanto, tem um meio do ano dele que é extremamente chuvoso por causa das massas que saem lá da linha do Equador e do Oceano Índico, né? Levando umidade e temperaturas elevadas. Quando a gente fala de vegetação, aí a vegetação é bem diversificada. Vamos pegar aqui no extremo norte, tá? Área de clima polar e subpolar. Nós vamos ter a vegetação tundra, formada por musgos e lynx. Depois nós vamos ter, ainda continuando na parte norte, a floresta taiga boreal, formada por coníferas. Olha, lembra do Papai Noel, tá? Os pinheiros. Nós vamos ter área semiárido, né? Aqui. E árido, que vai ser a área de vegetação desértica. E vai ter uma determinada área também, onde nós vamos ter as vegetações de pradarias, tá? As as vegetações de montanhas, né? Elas são típicas em áreas onde for mais íngremes. Nós vamos ter também, aqui no litoral, toda a área de tropical vai ter na legenda uma variação de tropical. Tropical temperado, tropical úmido, floresta tropical de monções. Eu coloquei tudo no pacote para vocês, porque toda essa área aqui vai ser esse tipo de vegetação, floresta tropical. Em síntese é isso, tá? Essa porção aqui, ó, seria essa flechinha seria aqui para baixo. Deixa eu mexer nela aqui rapidinho. Vamos ver se dá para eu mexer. Essa flechinha seria aqui embaixo, ó. Opa, agora sim. Então vamos lá. E aqui no Japão, essa floresta é chamada floresta temperada, o clima do Japão, e no litoral também norte da China, é a floresta temperada. Essas flores, essas árvores que perdem as suas folhas na época de seca, e na primavera está linda desse jeito, tá bom? Pessoal, basicamente é isso a nossa revisão. Obrigada, bons estudos!